E aí, pessoal, sejam bem-vindos à Maratona de Debates. E esse é o presente de Natal da Brasil Paralelo para você. Lembrando que durante essa semana você vai ter a última chance de se tornar membro assinante da Brasil Paralelo com 30% de desconto. É um desconto exclusivo para essa semana de debates que encerra nessa sexta-feira. Na plataforma de membros da Brasil Paralelo você pode ter acesso a diversos cursos, entrevistas, documentários, debates como esse que você vai ver durante essa semana. Enfim, uma infinidade de conteúdos e ainda financia Brasil Paralelo para que continue produzindo seus documentários e impactando o Brasil. Aproveita que é o final do ano para a gente começar 2020 com o pé direito e torne-se assinante da Brasil Paralelo. Nos vemos na plataforma de membros e até breve. Boa noite, sejam bem-vindos à segunda noite da Maratona de Debates Brasil Paralelo e o tema que a gente vai investigar hoje para quebrar o senso comum é felicidade. Para falar disso, a gente convidou só parceria aqui da Brasil Paralelo, Bruno Lamoglia, psiquiatra, Frederico Bonaldo, professor aqui da Brasil Paralelo e Fernando Conrado, cientista político. Para começar o debate, eu já quero tocar num tema que vai botar cama aqui para a gente discutir, né? Vamos lá. Fred, o que é felicidade? Se quiser uma resposta pessoal, a felicidade para mim é a posse do maior bem que o ser humano pode conseguir ter. O maior bem acessível ao homem. Para mim, isso é a definição resumida de felicidade. A posse desse maior bem acessível ao ser humano. Pai, agora eu te pergunto, cara, qual é o maior bem acessível ao ser humano? Eu fiquei pensando na minha vida, né? Para mim é sentido. Para mim o maior ponto, o que tu busca na tua vida? Sentido. Porque daí vem essa questão dessa divagação, né? Se a vida é aproveitada, tu viaja, tu constrói, tu vai a museus, tem boas refeições com teus amigos, a vida mesmo assim, ela precisa fazer sentido ou não? Se ela é aproveitada, se tem esses momentos entendidos como felicidade, né? Agora, você não acha que também tem o sentido em cada etapa de vida? Ou seria o mesmo sentido em todos os momentos da vida, né? Tu sabe, cara, que a minha visão de felicidade, numa analogia, eu sou do Rio Grande do Sul, né? A gente mora em Porto Alegre. E um balneário que a gente passa muitas férias é em Punta do Leste, no Uruguai. E muitas vezes eu imagino a minha vida, porque eu já tive algumas mudanças de carreira. Eu fui advogado, sou cientista político, minha formação é em sociologia política, antropologia, direito. Fui advogado 12 anos, mudei, trabalhei como fotógrafo, agora tá vindo uma outra vida aí de comentarista também. E o que me parece é o seguinte, ó, quando eu olho para Punta do Leste, no Uruguai, lá de Porto Alegre, eu enxergo primeiro a cidade de Camaquã, depois eu enxergo a cidade de Pelotas, depois eu enxergo Chuí, depois eu enxergo Rocha, depois eu enxergo Punta do Leste. E se eu pego o carro e começo a andar, eu estou indo em direção a Camaquã e eu acho que e vamos dizer que Punta do Leste seja a minha felicidade, tá? Eu vou em direção a Punta do Leste, eu estou indo Camaquã é em direção a Punta do Leste. Só que daqui a pouco na estrada eu estou chegando perto de Camaquã e quando eu me percebo, Punta do Leste já está na minha esquerda. Eu tenho que trocar as marchas, recalcular a rota e ir em direção a Pelotas. Daqui a pouco eu tô chegando em Pelotas. Quando eu olho, Punta do Leste tá pra direita, eu tenho que deixar Pelotas de lado e trocar. Eu acredito que nós não estamos ancorados em nada, né? E essa relação de sentido na vida, eu tenho a certeza do meu ponto de vista, eu ia dizer, eu tenho a certeza absoluta, né? Mas até que ponto a felicidade é absoluta e o conhecimento é absoluto ou a ética é absoluta? Que o sentido da vida está fragmentado hoje em dia. E o grande sofrimento das pessoas é não conseguir desfragmentar esse sentido. Não enxergar o sentido na existência, na ordem, no amor, no pertencimento, no enxergar sua finitude em contraste com o infinito cósmico, vamos dizer assim, né? Se enxergar sua pequeneza em relação ao grande sistema e até mesmo no sofrimento, né, doutor? Sim. O que tu encontra no consultório, cara? Porque no consultório, provavelmente o tema é em torno disso. Exatamente. O que acontece, né? Quando você está num consultório de psiquiatria, evidentemente vai chegar um monte de gente que está com doença mental, né? Então, dentre as mais comuns, a gente está falando de os transtornos de humor, né? E essa pessoa que está com humor declinado, ela evidentemente não vai conseguir chegar ao patamar de felicidade, pelo menos esse patamar que a gente está falando de felicidade, que eu vejo como... eu consigo dividir a felicidade em dois, na verdade. Então, do senso comum, eu vejo a felicidade como uma satisfação, contentamento, uma coisa bem leve. Então aquela pessoa, por exemplo, estava vindo no táxi, vindo para cá, e eu conversando com o taxista, ele falou, olha, perguntei para ele, né, o que é felicidade para você? Ele falou, felicidade para mim é conseguir pagar minhas contas no final do mês. Ou seja, tem certos momentos ali da vida e da etapa do ser humano onde
a gente tem um contentamento e uma alegria em pequenas coisas. Mas essa felicidade, essa é a felicidade real que o Fred aqui botou, né? Que é a explosão, o discernimento completo, a plenitude do ser humano de exercer o seu potencial. Aí vem o Conrado e fala, bom, e o que é exercer esse potencial, né? É o sentido. E aí o sentido, de fato, um sentido, por exemplo, uma criança é ser amada. Enfim, alimentos, né? Para o adolescente é pertencer a um grupo. Aí já começa a falar um pouco sobre sociologia, onde essa pessoa, quando não pertence a um grupo, quando não tem sentimento de pertencimento a um grupo, que ela não está bem inserida na sociedade, onde ela não está ainda exercendo até mesmo o próprio papel dela de gênero ou dentro da sociedade como estudante de uma forma bem equivalente, nesse momento ela começa a ter vazios existenciais que podem vir a combinar. Por que podem? Porque ninguém sabe exatamente o que causa os transtornos de humor, que seria basicamente a expressão máxima da infelicidade, né? Então, quando a gente fala sobre dois tipos de felicidade, não quero me delongar muito aqui, mas a gente tem aquele sujeito, o ranzinza, né? Aquele distímico, Lula molusco, né? Aquela coisa tá sempre reclamando. Ó vida, ó céus, tem aquele personagem, não lembro o nome agora, mas é aquele sujeito que está sempre insatisfeito e a gente tem um infeliz que é aquela pessoa que tem o contentamento, que tem a satisfação, que aparentemente está totalmente inserida ali dentro dos contextos sociais, mas que tem um vazio, carrega esse vazio. Bom, essa pessoa, quando chega no consultório, é interessante que a gente faça, né? É necessário, é preciso que a gente faça toda a anamnese, todo o histórico desse paciente, para a gente investigar se ele de fato está numa causa existencial ou se ele tem uma doença biológica, né? Porque são dois parâmetros aparentemente separados, mas que na verdade não é tão separado assim. No final das contas, a gente trata absolutamente tudo. Então, quando a gente estava falando da psiquiatria, antes de um psiquiatra ser psiquiatra, ele precisa ser minimamente um sociólogo, um filósofo, ele precisa entender um pouco sobre qual é o contexto histórico e social que está passando aquele paciente, né? Então, sem isso, não funciona. Fred, no estudo da ética, tá? O que tu encontrou assim sobre essa questão da perseguição da felicidade? Ou melhor, da perseguição de uma ideia de felicidade. Sim. Porque às vezes me parece que a gente persegue uma ideia que não está bem definida. Não está bem definida. É interessante porque na filosofia grega, antiga, e na filosofia medieval, estava muito ponto pacífico a felicidade. Na filosofia moderna e contemporânea é que as coisas começaram a se complicar, né? Justamente porque a felicidade começou a ser encarada a partir, sobretudo, da modernidade, como a satisfação dos desejos, né? A satisfação dos desejos. E os nossos desejos são múltiplos, né? E se nós tentarmos satisfazê-los todos, pode ser que não haja anos suficientes nem para metade. De qualquer maneira, eu acho que, vamos dizer assim, o início de um livrinho chamado Ética Nicômaco, de Aristóteles, esse livro aí, ele não diz tudo sobre a felicidade, mas ele é um grande guia. Por quê? Porque o Aristóteles era um cara muito pragmático, ele começava o seu filosofar a partir da empiria, a partir vamos dizer, do que as pessoas em Atenas entendiam pela palavra eudaimonia, que significa em português felicidade, e ele fez um teste, ele fez uma espécie de estatística pessoal. Felicidade para os atenienses é basicamente, a maioria diz que é ou prazer, né? Então prazer físico ou emocional, ou é riqueza. Na verdade, riqueza era a maior parte das pessoas dizia que era riqueza. Top 1 era riqueza. Prazer e depois boa fama, reconhecimento, honra, etc. Né? E aí ele diz assim, bom, agora vamos pensar se realmente se isso aqui é sustentável, né? Filosoficamente. Filosoficamente você vai tentar chegar a perguntar, bom, o que é determinada coisa, afinal de contas, nas suas raízes últimas, né? No caso, felicidade. Então, será que felicidade realmente é prazer e riqueza? Aristóteles disse assim, parece que não, porque quanto mais a gente avança em patamares de prazer e de riqueza, mais a gente tem o desejo de quero mais, né? A gente nunca está satisfeito. A boa fama também não é, porque a boa fama, ela
é algo que é uma atividade dos outros, não é uma atividade minha, né? É o reconhecimento dos outros. Quem está atuando são os outros, né? Eu sou o alvo da atuação deles. Ela pode até te escravizar pela percepção dos outros. E pode até te escravizar. Agora, por mais que a boa fama possa ajudar a saber, por exemplo, se eu estou no caminho certo ou eventualmente no caminho errado, caso eu diga, bom, esse pessoal que está me achando uma pessoa honrada é um pessoal que não é digno de confiança, então tem de mudar de rumo, por exemplo, né? Ela não me acrescenta nada no fim das contas. Então, Aristóteles, ele diz, e depois Tomás de Aquino, que são os dois filósofos de que eu mais gosto, né? No seu comentário Ética Nicômaco, eles dizem o seguinte, que prazer, riqueza, boa fama, e Tomás de Aquino também acrescenta poder, mandar em alguém, né? São realidades que podem servir para que nós cheguemos à felicidade como bens intermediários. Mas a felicidade, ela é a consequência da posse de um bem maior. Um bem maior, né? Que, nas palavras de Aristóteles, significa, mudando um pouco, seguir, conhecer honestamente, chamar de verdadeiro aquilo que honestamente eu vejo como verdadeiro e agir seguindo aquilo que honestamente eu enxergo como um bem. Isso é felicidade. Se tiver junto com esse processo, que é um processo árduo, difícil, exige muita honestidade interior, né? Se tiver riqueza, boa fama e prazer e poder, talvez melhor, porque esses elementos, eles não trazem a felicidade, segundo Aristóteles, eles trazem momentos de alegria e até de exultação, que podem ser molas propulsoras para uma felicidade. Mas se não existirem, tão pouco será o fim do mundo, né? Não sei se o Bruno já supõe que sim, muitas vezes, né? Vai todos nós aqui, né? Já fomos a um leito de hospital, né? Vê uma pessoa que está ali arrebentada fisicamente, está próxima da morte, aquele é o leito da sua morte, praticamente, e a gente vê pessoas que estão amaldiçoando a vida, mas vê exceções. Vê pessoas que estão gratas à vida, gratas a Deus, estão gratas ao fato de poderem ter tido a oportunidade de ser, né? Que as vidas possíveis são inumeráveis. Cara, mas é a coisa mais linda dessa mesa, a gente discutindo, que a gente vem para Aristóteles, a gente está falando, cara, 2.500 anos antes de Cristo. Então, as discussões são as mesmas. Passa do Aristóteles, vai para o São Tomás de Aquino e Schopenhauer faz o mesmo questionamento, né? Dessa mesmo levante que o Aristóteles já fazia. O ser, o ter e o parecer, que são essas mesmas coisas. Eu sei, eu tenho, e o que os outros me enxergam em mim como fama. Porque muitas vezes que a gente acaba mal interpretando é que no momento, cara, tem riqueza, vamos tratar o ponto aqui da riqueza primeiro, né? A riqueza, ela te propicia, mais pessoas vão rir das tuas piadas e tu vai ter mais oferta de sexo. Então, tu vai ter prazeres pessoais exatamente por causa da riqueza. Então a gente confunde isso. Só que nessa maturidade humana, e aí quando o Bruno vem perguntar, que ele perguntou pro taxista qual foi o momento mais feliz da tua vida, uma vez eu perguntei pro meu pai, tava no carro com ele, falei, pai, qual foi o dia mais feliz da tua vida? Meu pai morreu, né? Sofreu pra caralho lá e tal. Desculpa, perdão os termos, né? Sofreu muito, meu pai sofreu muito, tá? E aí eu perguntei, pai, qual foi o dia mais feliz da tua vida? Eu achei que ele ia dizer, quando eu nasci, quando casou com minha mãe. Eu nem ia aceitar muito bem. Quando ele nasceu, ele nem se lembrava. Quando eu nasci, seria o melhor. Sabe o que foi que ele falou? Quando tu nasceu. Não, ele falou assim, não, Fernando, o dia mais feliz da minha vida foi quando eu passei para delegado de polícia. Eu, como assim, cara? Quando virou funcionário público? Cara, que era a certeza que ele tinha comida para dar pros filhos. Certeza que ele poderia me dar educação, certeza que ele poderia me dar lazer, certeza que eu teria roupa, certeza que eu teria uma casa. Ou seja, exerceu o potencial Exerceu dele. o potencial humano dele. E aí a gente veio para um grande questionamento que o Bruno trouxe muito bem. Onde é que essa coisa é um vazio existencial ou não, né? Que é a maturidade do ser humano. Esse caminho de tu descobrir por que tu tá aqui, e isso a gente só vai descobrindo com o tempo, não é do dia pra noite, não tem mágica, e tu vai tateando o mundo. Tu sabe, e quando tu vai crescendo, tu vai sabendo no que tu é bom, no que não é tão bom, tu vai aceitando que existem pessoas melhores que tu ou não, né? Tu vai sabendo o que tu tá deficitário, precisa melhorar, tu vai sabendo qual é o teu valor financeiro nisso também, no que tu trabalha, tu vai vendo o valor da honra do trabalho, o valor da honra do servir, e isso tu vai crescendo até chegar a um final, que talvez a gente chegue daí nesse grande momento aristotélico, que é como eu posso servir a humanidade.
Exato. Que é uma coisa, parece loucura, né? E às vezes a gente não entende o ser humano, cara, como nós somos cada um uma formiguinha desse grande formigueiro chamado 7 bilhões de pessoas do planeta Terra, mas é um de nós, é um indivíduo que vai chegar na barreira do conhecimento e vai empurrar adiante. Exato. E no momento que esse um chegar lá no limite e empurrar adiante, toda a humanidade vai com ele. Então imagina, cara, é um de nós aqui que pode ser ser humano especial. Não é uma dádiva divina, não é uma escolha milagrosa, não. É um ser humano que chegou lá no final e ganhou o jogo. Como a gente teve o Steve Jobs. Eu tive agora a oportunidade de fazer uma experiência de aprendizado no Vale do Silício. Quando, Steve Jobs, pá. Quando chega lá é uma garagem, e era uma garagem, um cara numa garagem. Não tinha uma mágica. É uma garagem, um cara numa garagem. Então, nesse ponto também, muitos filósofos dividiram a humanidade em 2 tipos. Quem está satisfeito consigo mesmo e quem está insatisfeito e quer melhorar. E aí a gente vem para essa pergunta que não é resolutiva, né? Que é o quê? Quem é que é mais feliz? O que está satisfeito na sua vida ou esse que quer melhorar? Daí Então, vem a busca da felicidade, né? Exatamente. Então repara, a gente viu que não é, né? Então não é riqueza porque rico suicida. Ok, não é. Não é fama, porque os famosos suicidam. Certo? Bom, também não é sobre sexo, porque senão o artista, astro de rock, sei lá o quê, também ia estar, né, o ápice da felicidade. Eu achava que era sexo até agora. Então a gente acaba tem que até tomar um certo cuidado para não ficar, né, no campo reducionista de como somos, né, somos criaturas animalescas. Tudo bem, somos, de fato, e a gente precisa entrar em equilíbrio. Então, eu fiquei pesquisando, né, sobre o que é falado, né, e a gente vê muito assim, são vários meios de chegar na felicidade e o que não faz chegar na felicidade. Então, claro que os momentos alegres e de satisfação, eles podem fomentar um pouco esse estado, né, é um estado de alegria contínua, um estado de, não digo euforia, mas um bem-estado, né, aquela coisa bem-aventurada. Então, quando a gente chega e fala assim, olha, são vários meios, até mesmo nas escrituras sagradas de diversas religiões, a gente chega e fala, bom, mas então como, né? Então, vocês falaram do Aristóteles, não, é o daimonia, então caminho das virtudes. Opa, interessante, legal. Temos aí uma pista, né? Logo em seguida, você falou, poxa, servir a humanidade. Ora, não é exatamente o retorno da caverna, o mito da caverna do Platão, é o cara que saiu, olhou e falou, cacete, então olha, tem uma luz aqui, beleza, mas a primeira coisa que ele faz, opa, eu vou retornar. É o grito da humanidade, o sofrimento da humanidade, o que se você parar para pensar filosoficamente, você fala, bom, então no caso, a pessoa não tem como ser completamente feliz, porque a gente vive num mundo que vai ter sempre sofrimento. Sempre vai ter um cara mau e tal, sempre vai ter uma criança com fome ou sei lá o quê, né? Sempre vai ter alguma coisa, né, que vai ligar essa pessoa a um sentimento de compaixão, aonde ela volta e ela exerce algo que está ligado até né, um sacrifício, aonde ele perde um pouco de si. Ele fala, olha, tá, já entendi que nem dinheiro, fama, sexo, essas coisas, ok, isso aí vai me dar um caminho para a felicidade, mas em última instância, né, a pessoa retorna para tentar fazer um sacrifício em prol da sociedade. E ele é morto pelos outros, estão lá embaixo, né? Isso pode acontecer. Isso pode o mito da caverna do Platão, né? Sempre é bom lembrar. É uma rejeição muito sempre grande. Lembrando, né, mas o Prometeu agrilhoado também, quando ele tem esse conhecimento da verdade, ele é punido, né, com os corvos comendo seu fígado para sempre. Cara, eu acho essas coisas incríveis dentro da humanidade. Os gregos já sabiam que o fígado se regenerava, né, cara? Claro. Por que ele ficava comendo fígado crescia de novo? Comia o fígado, como é que eles sabiam disso? Sabe que a lei do talião também, o código de Hammurabi, também é engraçado. Olho por olho, dente por dente, por quê? Porque se um médico, no processo de fazer cirurgia de catarata, furasse o olho do paciente, ele teria seu olho furado também. Os caras faziam cirurgia de catarata. Na Babilônia. Eu fico impressionado como esse ser humano consegue chegar lá adiante, né? Nesse momento de se questionar como eu posso ser melhor e como eu posso servir mais. E aí a gente cai também nesse problema do dia de hoje, a quem é esse outro a quem eu tenho que servir? Porque a gente vive, como o senhor bem falou, professor, professor é ruim, Fred, que quando a gente tinha essa filosofia clássica do Aristóteles, né, com essa do empirismo, do conhecimento a partir da sapiência, prudência, testar a vida, tocar a vida, dessa vida plena, porque o Aristóteles fala isso muito bonito, né? A gente tem essa euritmia dos desejos para achar essa vida plena, uma vida que vale a pena viver, né? Como o próprio Sêneca tem aquela ars longa vita brevis, né? Tão longa a arte, tão curta a vida.
Em compensação, se tu vive uma vida plena, buscando o teu propósito, e aí não tem nada de autoajuda no que a gente tá falando aqui, tá? Buscando encontrar sentido fragmentado na existência, o tempo é teu amigo. Porque quanto mais tu anda, maior tu é. Eu tenho uma frase de um outro pessoal que é: quanto mais eu sei, mais eu sou. Tua vida se torna mais plena nesse aspecto, e aí a gente vem dos problemas existenciais, vamos dizer, de... Óbvio, quando a gente tem a Revolução Industrial, vem a exploração dos seres humanos, até ali eclode juntamente com o auge da Revolução Industrial, o próprio nascimento da psicologia com Freud ali, com Karl Marx mesmo, em 1848, ele faz o Manifesto Comunista, e a gente começa a questionar quem é essa luta. E aí a gente está saindo, olha bem, a gente está saindo do momento do absolutismo, né, no final do século XVII, do século XVIII, final do absolutismo, e a gente cai nos 3 lemas da Revolução Francesa: igualdade, fraternidade e liberdade. E é bom lembrar que Napoleão veio depois do auge da Revolução Francesa. 10 né? anos depois. Então né? já veio mais um outro cara tocando em cima. E agora a gente tem que pensar, quando a gente sai desse absolutismo, óbvio, a gente não tem mais o absolutismo ali, a gente começa a questionar que caminho seguir. É a liberdade individual ou é o igualitarismo, ou é a igualdade? Somos todos iguais? E no momento que somos todos iguais, quem é esse outro? Quem eu devo servir se ele é igual a mim? Como é que eu vou reconhecer o que eu sou único para ser melhor? E eu acabo ficando vazio de mim mesmo, porque eu não me reconheço mais. E a gente vive numa espécie, numa vida muito mais narcisista, e aí o doutor pode falar muito melhor que isso, que é só se enxergar assim mesmo. Esse é o problema. Né? E aí a gente acaba sendo esmagado, que eu acho que é um poema que eu mais gosto do Baudelaire, né? Devemos estar sempre embriagados do que de virtude, de poesia e de vinho, né? De vinho, de poesia e de virtude, para não sermos mais esmagados pelo peso da terra que empurra nossas costas em direção à terra, né? Que é exatamente isso, a gente vive esmagado por si mesmo. E esse viver esmagado por si mesmo talvez resultem nessas doenças que o doutor Bruno vem falar do seu consultório, que é o cara vivendo nessa melancolia eterna de não se enxergar. Isso. Né? Nessa depressão eterna de ser empurrado pelo mundo em direção ao chão. Tu não pode eclodir como indivíduo e tu não pode questionar a tua humanidade, o que me faz diferente. Porque uma coisa que a gente tem que ter em pleno na cabeça, que a única coisa que a gente tem em comum entre todos é a nossa diferença. E aí também, quando o senhor bem falou do se perder em si mesmo para renascer, e tu trouxeste o mito da caverna do Platão, tem o Lísias, do Platão também, que quando ele ama esse outro, ele enxerga o amor no olho, ele sente seu sangue transfundir, olha que coisa linda, cara, pelo olhar e passar no coração do outro. Ele sente o amor atravessando, entrando dentro dele, e agora o sangue do outro atravessa pelos seus olhos e bate no meu coração. Olha que coisa magnífica isso, cara. Sobre aquilo que você falou do teu pai, eu trouxe umas anotações e bateu exatamente com as anotações, né? Então, tem um filósofo atual, que é de uma linha aristotélico-tomista, mas ele estuda todas as correntes da ética ocidental ao longo da modernidade também, que é o Giuseppe Abba, né? É um autor que eu sigo em sala de aula, nas aulas de ética, de filosofia moral, né? Então, o Giuseppe Abba é um autor italiano, filósofo e tal. E ele diz, num dos livros, que é o Felicidade, Vida Boa e Virtude, né? Que o princípio da verdadeira felicidade é a alegria do amor às pessoas. E o termo, o ponto de chegada, então o ponto de partida é esse. O ponto de chegada é a harmonia entre as pessoas, das pessoas com o mundo e das pessoas com Deus, né? Na visão dele aqui, que é tomista. Agora, eu vi exatamente isso. Por que o teu pai disse... O dia que eu fui mais feliz foi o dia que eu passei no concurso para delegado. Porque exatamente isso depois que você complementou, né? Porque ele amava vocês, mulher amava tua mãe. É o amor pelo outro. Agora, o amor é interessante. O amor é o ponto de partida, vamos dizer, no meu modo de ver, o amor é o ponto de partida da felicidade e também é o ponto de partida das virtudes que eu vejo como, tenho a certeza, pelo menos subjetiva, de que são o caminho para se chegar à felicidade, né? O amor, quer dizer, sair de si, exatamente, sair de si. Amar é sair de si. Existe lá uma frase que é atribuída ao Hegel, não é exatamente assim que a frase foi escrita pelo Hegel, mas se não é vero, ben trovato, como dizem os italianos, né? Se não é verdadeiro, está bem feito, está bem articulado.
que é amar é esquecer-se no outro, né? Então esquecer de si mesmo no outro e que as alegrias do outro sejam as minhas alegrias, as tristezas alheias sejam as minhas tristezas. É lógico que dizer isso e depois olhar no dia a dia, há um grande gap aí. Mas é possível, pelo menos, trilhar esse caminho. Existe uma coisa que é interessante sobre o amor, né? Nas relações humanas, sobretudo nos casamentos, né? Então, por que acabou um casamento? Acabou um casamento porque o amor acabou, né? E o amor pode acabar, mas uma espécie de amor, né? Que é duas espécies de amor, o amor de desejo e o amor de admiração. Esse tipo de amor, esses dois tipos de amor podem acabar. E normalmente acabam com o tempo, se não tem o sustento de um terceiro tipo, que é o amor de benevolência e, consequentemente, de beneficência. Benevolência é querer o bem da outra pessoa e beneficência é fazer o bem a ela, né? Então, o amor de desejo é querer bem alguém pelo que esse alguém tem. Beleza, juventude, charme, etc. Amor de admiração é querer bem alguém pelo que esse alguém pelo aquilo que esse alguém é. Sim. É uma pessoa simpática, é uma pessoa bem-humorada, é uma pessoa rica, ou é uma pessoa criativa, e assim por diante. E o amor de benevolência, de querer o bem, e consequentemente, amor de beneficência, fazer o bem, né? Benevolere, benefacere, né? É querer bem a alguém pelo fato dessa pessoa ser. É duro chegar aí. Mas, quer dizer, eu acho que é preciso. E existe uma frase de um grande místico do século XVI, século de ouro espanhol, né, que é João da Cruz, que ele diz assim: onde não há amor, põe amor e tirarás amor. Eu entendo essa frase assim: onde não há amor, ou seja, quando acabou o amor de desejo e de admiração, põe amor de beneficência, põe amor de benevolência e de beneficência, e aí retornará aquele amor de admiração e de desejo que antes tinha, né? Eu não sei se isso se verifica também, Bruno, no consultório. Mas é muito legal do Hegel, né, cara? Hegel é tão difícil de entender em alemão que dizem que os próprios alemães leem a tradução dele em francês para poder entender, né, cara? O Hegel tem... E aí que tá, eu quero falar um pouco dessa dialética senhor-escravo hegeliana que a gente traz pro ser... Mas antes disso, tu falaste em amor, né? E aí tem essa grande coisa que é o quê? Com a criança, como o doutor Bruno falava aqui antes da nossa discussão. O que essa criança quer, né, cara? Ser profundamente amado te dá força. Claro. Agora, amar profundamente te dá coragem. E a gente vem pra essa coisa de força e coragem, né? Segurança e coragem, talvez? Não, é isso aí. Segurança e coragem, que são esses espectros que estão dentro da vida masculina. E tanto que o Aristóteles dizia que se tiver que escolher um fundamento da existência, uma qualidade é a coragem, porque ela protege todas as outras. Isso aí e aí que tá essa dialética, que foi o que o Hegel vem trazer, essa grande questão do senhor escravo, né, que a gente acaba vivendo. A gente tinha, óbvio, o Hegel é o fundamento do Marx, tá? E o Marx traz para todos os pensadores de esquerda, que são os pensadores, eles começam a questionar esse ser humano aqui, como é que ele é, o que ele luta com o grupo, tem essa luta de classes, e aí a escola de Frankfurt começa a tirar essa luta de classes e agora ela tá dentro do ser humano, né? É tu contra o sistema. E aí essa dialética senhor-escravo, que é tu contra o sistema, tá dentro de si. O ser humano trouxe para dentro da sua vida ser esse senhor-escravo. Agora, eu tenho que mandar no outro para ser feliz, que é o poder que tu falava antes, ou eu tenho que morrer no outro, né, ser o escravo do outro para encontrar minha felicidade? Então essa luta sexual, de biopoder, de razão, de mando e obediência, de sujeição, quando eu ganho a batalha, eu perco. Exatamente. E quando eu perco a batalha, eu ganho. Que é Ulisses, é o morrer para se nascer maior. É o morrer para virar fênix. E a gente não tem a coragem de se perder no outro. Por quê? Porque eu tenho medo de perder a mim mesmo. A gente acabou vindo numa humanidade que se perder a si mesmo dói. Eu tenho medo de me arriscar. Eu tenho medo de crescer maior. E porque a gente perdeu a certeza que o crescer vai te fazer maior. Que é o se doar,
que é o benevolere, como o senhor bem falou. E aí eu acho que o doutor Bruno aqui pode nos trazer mais de casos físicos, né, cara? Eu quero te perguntar um negócio, porque a gente está vendo aqui o seguinte, né? Não é um problema fácil da felicidade. Os caras estão pensando em alguns milhares de anos e se contrapondo e brigando e por aí vai. E eu não sei se é porque hoje a gente tem mais acesso à expressão do sentimento das pessoas, cara, qualquer um manifesta desde o textão até em consultório psiquiátrico, mas quanto mais a gente discute, parece que a humanidade vai cada vez mais tomando consciência de uma espécie de tristeza que a esmaga de fato, né? Porque se a gente for olhar por todos os índices que a gente pode tentar dar uma olhada, consumo de antidepressivo, consumo de autoajuda, teologia do coach, aí como os caras estão implicando com os caras. Teologia do coach. Cara, cada vez mais o ser humano tem aceitado para si mesmo uma ideia que é a seguinte: eu tô na merda e eu preciso de ajuda para sair desse buraco. A primeira coisa que eu achei tão interessante dele falar, a gente estava falando sobre sentido ali, logo no início, né, o Conrado virou e falou, olha, eu vou indo para o sul e tal, né? Quando a gente fala sobre uma das coisas que mais pautam o caminho, a gente fala do norte, né? Cadê meu norte? Ele exatamente o que ele estava falando, só que ele usou o sul, né? Foi exatamente ao contrário. É que o meu norte é meu sul, né? Eu sou de Porto Alegre. Que isso era? Aquela coisa da estrela polar que aponta para o norte, né? Os antigos... Meu ninho, exatamente. Claro. Os antigos, eles andavam através da estrela polar que apontava para o norte. Então a gente precisa desse norte que foi perdido. O que é interessante, começou a falar de coragem e tal, já até aqui notei, meu Deus do céu, eu queria ter mais tempo para falar sobre isso aqui. Existe o que a gente está falando sobre a infelicidade ou a patologia social, né? Então, se o sujeito está inserido dentro de uma sociedade que tem forças, né? Por exemplo, a gente estava falando agora sobre coragem, que é uma virtude principalmente masculina. Não que a mulher não tenha, mas é masculina, né? Obviamente, que está mais evidenciado nos homens. Então, quando você perde essa certeza que o Conrado estava falando e perde a coragem, você também vai ter diversos outros desequilíbrios deles, inclusive para as mulheres. Quando você tem um homem fraco, você vai ter uma mulher também desequilibrada, é evidente. Um vai ter que tomar o lugar do outro, e aí você começa uma luta, mais ou menos, entre sexos, que na verdade não deve ter essa luta. Na verdade, desde sempre, desde que humano é humano, a cooperação eles sexual, se uniram né? numa cooperação e se complementaram, né? Então a gente chegou numa conclusão aqui que um dos assassinos da infelicidade, dessa tristeza do vazio, é quando a gente sai, como o Fred falou, do egoísmo. Então, o que eu queria mencionar, que acho que é de extrema importância aqui, sobre a aquisição da felicidade. Ela não simplesmente vem de graça, tá? Então, quando você chega e fala, bom, eu sou um humano, né? Então a gente tem aqui a nossa parte animal, e o animal ele quer se manter vivo e se reproduzir, né? Então será que é só isso? E é uma pergunta que todo mundo se faz. Será que é só isso a vida? Será, né? Então quem eu sou, para onde eu vou, que os antigos faziam, tinham tempo para isso, eles perguntavam o tempo inteiro e conseguiam obter um norte através, né, das diretrizes das virtudes, né? Quando você chega no momento que você perde esse norte, não sabe mais o que tem que fazer, existe uma força social que vai contra ser o homem, o masculino, né? A gente tem uma máquina, isso aqui, o corpo é uma máquina. Então, quando você chega e fala para a tua máquina que você não tem mais uso para ela, que ela vai começar a definhar, evidentemente, né? E isso também passa sinais para sua mente de que você é incapaz. E aí você começa a entrar em um paradoxo onde você fica completamente perdido, não sabe qual que é esse norte, não sabe nem o que você tem que fazer. Mas eu acho interessante também, pelo que foi falado ali, você vê que no início tem uma individualidade, você começa a se entender para depois retornar à sociedade, né? Então faz como se fosse uma ampulheta, assim, né? Um simbolismo seria primeiro para dentro, para depois retornar à sociedade com o que você aprendeu. Todo mundo fez isso. Todos os grandes mestres, quando você pensa em felicidade, norte e tal, olha, não sei para onde eu vou, tá aqui. Os grandes sábios da humanidade já passaram por isso, botaram 70 anos, um QI muito mais elevado, botaram tempo e energia nisso, né? Então você vê, por exemplo, o Siddhartha Gautama, o Buda, ele fala sobre o equilíbrio, né? Ele fala sobre equilíbrio. E o ritmo dos desejos, né? Exatamente. O próprio Aristóteles, se não me engano, fala sobre temperança. Temperança, exatamente, né? Que fundamentaria, então eu não sei para onde que eu vou, será que eu tenho que ser bicho, será que eu tenho que ser um ser totalmente espiritual? Não sei. Agora, o que eu vejo que é o seguinte, a gente está entrando numa época de bonança, de paz, evidentemente que várias forças masculinas de agressividade elas não vão poder ser mais exercidas, não tem guerra para isso, né? Embora a gente seja máquina, né? Querendo, você vê que o homem, principalmente, quando ele não tem o advento da guerra, ele começa a ficar meio perdido. Aí ele vira consumista,
ele começa a ficar eufórico com o jogo de futebol, ele fala, caramba, onde é que tem competitividade? Se ele não faz parte dessas competitividades, os jogos de competição, de luta, ele começa a primeiro virar um espectador eufórico, né? E logo em seguida, se isso também não contenta ele, ele começa a entrar nos vazios existenciais, né? E isso continua. Aí ele fala, não, preciso competir. Então ele vira vendedor, ele acha que o dinheiro vai trazer para ele, ele começa a bater em outros homens no ponto de vista econômico e tal. Aí daqui a pouco ele entra... É o clube da luta. Aí daqui a pouco ele entra no próximo estágio, que ele fala, não, olha, a resposta está na superioridade intelectual. Aí ele começa, devora livro, mas sabemos ali que sabedoria é diferente do conhecimento, e aí você também percebe que nem todo homem tem uma veia para a luta, para subjugar outros homens fisicamente, e nem todo homem vai ter a veia intelectual. É evidente que vão ter vários que ficariam perdendo essa batalha constantemente. Ninguém quer viver assim, ninguém é feliz só perdendo, vivendo para perder o jogo, né? E aí, o que eu vejo? Nessa panela de pressão, onde muita gente se sente insuficiente para crescer, não sabe mais para onde está o sentido, não sabe o que eu vou fazer. Olha, mas eu não tenho nenhuma habilidade excepcional para retornar para a minha sociedade, né? Porque quando a gente fala sobre funções, o pai do Conrado que, poxa, conseguiu finalmente ali pagar e botar uma comida na boca dos filhos ali. E aí, mas o cara não consegue, não tem, está numa crise econômica. Aqui no Brasil você até consegue. Você, olha, qualquer dinheirinho aqui paga as contas e o cara já se sente contente, mas não cobre aquele vazio existencial, né? E aí ele começa a... Só tem um caminho que eu vejo, que eu acho que é a felicidade plena, que é a que você está falando, ela acaba indo, olha, não tem mais para intelecto, não tem mais para onde dominar a emoção, eu não posso mais ser esse homem todo que eu gostaria, instintivo, e que luta e que se expressa fisicamente, então ele acaba indo para o único caminho que é o espiritual, que são as coisas que a gente não vê, acaba indo para a metafísica, não tem mais para onde ir, acaba que essa escada vira uma ascensão. Então, só para concluir, para não me delongar, eu vejo a felicidade como um balão. Vamos pensar aqui, um balão. Bom, primeira coisa, você tem que ter um balão. O cara quer voar, né? Eu falo, meu sonho de felicidade é voar. Bom, primeira coisa, você tem que construir um balão. A cesta, o nylon, e o velame, enfim. E aí a gente está falando em simbologia, aonde seria, sei lá, a construção da personalidade, os conhecimentos adquiridos, as necessidades da pirâmide de Maslow, enfim, tudo bem. Você tem um balão agora. O fogo desse balão seriam as virtudes. Coisa que você vai ter que ir lá numa batalha lá Bhagavad Gita, de você começar a fomentar essas virtudes o tempo inteiro, sobretudo a coragem e a temperança, são duas que eu vejo como indicativa plena de uma aquisição, né? Ainda assim é um meio, né? E a gente tem que começar a soltar os pesos, que seriam nossos defeitos, os kuravas lá do Bhagavad Gita. Você começa a falar, bom, eu sou um baita de egoísta, vou ter que fazer essa força toda para começar a olhar a sociedade. Se, né, a cabeça relaxada, ela olha para baixo. Você, com a cabeça relaxada, você vai ver teu próprio umbiguinho. Com muito esforço, você começa a ver a tua família. Depois, com mais esforço ainda, você vê a sociedade. Com mais esforço, você começa a ver a luz, certo? Então, a felicidade, a meu ver, é conquistada. Ela não vem até você. Você vai ter que se esforçar para tocar essa centelha da divindade que tem na nossa essência, né? Esse eu substancial que está lá no cerne dessa cebola, entre várias camadas, sendo conhecimento, personalidade e tudo mais, né? São camadas apenas superficiais, não contemplam o eu significativo, o eu essencial. E aí você começa a liberar esses pesos, e aí só do fato de você já começar a subir, já vai te dar uma sensação plena de bem-estar. Você não está voando ainda, mas você já sabe que está no caminho. Hoje me perguntaram no meu Instagram lá, olha, você é feliz para estar falando sobre felicidade? Eu falei, olha, eu estou no caminho. Eu estou no caminho. Eu estou fazendo o meu melhor. Eu sou comprometido com o meu melhor. Eu faço o máximo do que eu consigo me expressar sobre as minhas virtudes e tentar soltar os meus pezinhos, que são os meus defeitos, né? Tudo que eu tenho, que eu já sei. Basicamente, a gente sabe o que é bom, o que é ruim pra gente, né? Então, eu tento largar esses pesos para conseguir fazer um bom voo. Isso vai me dar uma sensação de bem-estar que, no longo prazo, na balança, é a sensação de felicidade, a meu ver. Poderia fazer um comentário sobre... Porque Fica à vontade, tá, professor? Muito obrigado. Fica à vontade. Eu deixo. Eu falei pra caramba. Assim como aconteceu contigo, o que o Bruno acabou de dizer também coincidiu com algumas anotações. É sinal que a gente tá vendo... Não, mas é sinal, cara, que a linha é exatamente essa, né? É sinal que não é um chute pra tudo que é lado. Exato. Sinal que tem uma lógica na nossa conversa. Exato. Estamos sendo sensatos aqui, né? Pelo menos um pouco. Então, o Giuseppe Abba,
a quem eu admiro também, né? Não é que eu seja um seguidor cego dele, mas eu gosto muito. Ele diz o seguinte, que muitas vezes a gente, quando olha as virtudes, né, as virtudes seriam, vamos dizer assim, excelências de caráter. Então a pessoa é honesta, a pessoa é temperante, a pessoa é prudente, a pessoa é justa, etc. As virtudes muitas vezes parecem assim, vamos ser virtuosos para que no fim da vida, né, vamos nos comportar bem para que no fim da vida nós possamos falar, valeu a pena. Não é só isso, é que a virtude, diz ele, é o modo no qual a felicidade se realiza aqui e agora. Fala galera, desculpa me intrometer aqui no meio do seu vídeo, mas eu não podia deixar de lembrar vocês que essa é a última oportunidade do ano para se tornar um membro da Brasil Paralelo com 30% de desconto. É mais de R$150 de desconto para você ter acesso a esse conteúdo que você está assistindo aqui e mais uma infinidade de conteúdo em diversos formatos, de entrevista, documentários, podcasts, etc. Aproveita essa oportunidade, clica no link que está aqui embaixo desse vídeo e nos vemos em breve. Não. Então é isso que você estava dizendo, eu estou no caminho. Né? E aí é que então, Pode concluir, professor. Tá, então aí que acontece? As ações virtuosas, elas já são ações de felicidade. A felicidade no arco temporal da nossa existência, necessariamente, ela é uma felicidade precária. A gente nunca vai chegar a ser felizes como nós desejaríamos no fundo, né? Quer dizer, aquela definição que eu dei no início, a posse do maior bem acessível ao homem. O próprio Aristóteles, que é pré-cristão, ele dizia, olha, esse maior bem não existe nesta vida. Se existir, existirá em outra depois desta. E dizia isso. Depois Tomás de Aquino, como é aristotélico, mas ao mesmo tempo, vamos dizer assim, é cristão, e aí já tem toda a coisa da vida eterna, né? Tem a visão de Deus, a visão da essência divina. Ele disse, o que o Aristóteles tinha visto, né, ou pelo menos intuído como esse grande bem, cuja posse nos satisfaz completamente, né? Todas as aspirações pessoais, e sobretudo aquelas aspirações que vão tornar efetiva a minha realização como ser humano, é justamente Deus, né? É justamente ver Deus, né? Possuí-lo de alguma maneira, ser possuído por Ele, ser possuído por Ele. Obviamente, quer dizer, acaba indo por esse veio, esse flanco metafísico e espiritual, né? Acaba indo. Agora, e disso as pessoas têm vergonha de falar. Por exemplo, eu estou numa faculdade de filosofia, né? Nem todos os professores, mas alguns professores ficam com vergonha alheia de mim, sentem vergonha em si de mim. Sim. Quando eu toco nesse tema de filosofia da felicidade, sim, quando eu falo que, vamos dizer assim, a filosofia serve para que nós não morramos feito idiotas, né? Para que nós morramos, vamos dizer, humanos e com o maior sentido possível descoberto da vida, né? E depois outra coisa, sobre a virtude, essa virtude da coragem, né? Que também os próprios gregos, mas eles diziam que é uma moeda que tem dois lados, que tem duas caras, né? Cara e coroa, né? Duas faces. Então, a virtude, na verdade, é a virtude da fortaleza, né? Que eles chamavam de Andreia. Se eu não me engano, é Andreia. Coragem na batalha, né? Andreia. Vamos dizer assim, o arquétipo do homem forte é o homem da batalha, né? Mas existem, vamos dizer assim, situações em que você também pode exercer essa coragem, essa fortaleza, que são mais prosaicas, mais banais. Como, por exemplo, eu começar a trabalhar pontualmente e terminar pontualmente. Exige uma batalha isso aí. Consegui, vamos dizer assim, fiz uma promessa de que faria tal coisa naquele dia para uma pessoa e realmente cumpri aquela promessa, apesar de que no meio do caminho surgiu algo mais atraente. Né? Aquilo exige. Ou então, como dizia Tomás de Aquino, a fortaleza ela tem dois aspectos. Ela tem um aspecto de agressão e tem um aspecto de contenção. Ela tem um aspecto de agrede e um aspecto de sustinere, de sustentar.
O agrede seria justamente, olha, você tem um bem que está difícil de ser conseguido, difícil de ser alcançado, e você precisa ser violento. Sim. Né? Sem exercer uma violência contra ninguém, mas você precisa ser, vamos dizer, aguerrido. Mas também, boa parte das vezes, você mostra a sua fortaleza no sustinere, no sustentar, que é a paciência. Né? A paciência. E aí eu acho que as mulheres dão de 10-0 nos homens. Né? Porque, ainda que, vamos dizer assim, muitas vezes se veicule o estereótipo da mulher histérica, o homem histérico eu acho que é mais comum, pelo menos eu me vejo mais histérico do que as mulheres que eu conheço. Não, né? Esse é o problema do século XX, né? Ter homem histérico, porque não tem homem histérico no mundo. Eu tava agora, cara, 2 assuntos. O primeiro deles é quando a gente conversou aqui sobre a existência de Deus ou não, né? A minha fé é bipolar. Às vezes eu acredito, às vezes não. Eu vi meu pai definhar numa cama, morrer, gemendo. Não tem Deus nessa história. Pra mim, mas às vezes eu acredito. Né? E aí eu me sirvo muito do Ítalo Calvino, que tem uma frase que ele diz assim, tá, mas existe céu e inferno? Como é que é esse negócio? Daí a frase dele pra mim é essencial. Ele diz assim, cara, se existe o inferno é aqui. A gente vive todo dia no inferno. E tu tem 2 formas de viver no inferno. Uma delas é tu aceitar que tu vive no inferno, e tá nessa roda aqui do dia a dia, não enxerga. Tá tão afundado no inferno que tu não enxerga mais o inferno. E a outra forma é descobrir o que nesse inferno não é inferno. Uma boa. Tá, isso é lindo, porque pra mim isso é o sentido. E aí, quando o senhor fala da presença de Deus em nós, né? Entusiasmo, enteos, cheio da presença de Deus. Eu tava trabalhando em Oman agora, e aí, cara, eu comecei a enxergar um monte de sentido junto nessa minha jornada. Eu enxerguei o valor do meu trabalho, que eu tava trabalhando muito bem. Por que tá? Na solidão, Schopenhauer dizia isso muito bem, né? O homem grande enxerga sua grandeza e ele é feliz. E o homem pequeno enxerga sua pequenez e ele sofre. Então lá, naquele meio daquela praia de Oman, eu enxergava o quê? Pô, tô sendo valorizado pelo trabalho, meu trabalho tá magnífico, o cliente me respeita, eu tô enxergando sentido na minha vida. E todos esses pequenos sentidos, tudo que no inferno não é inferno, se comunicava comigo. Eu tive uma epifania numa beira de praia, cara. Vontade de tu chora, porque tu enxerga sentido. E quando tu enxerga sentido, te toca e tu chora. Independente de... Eu chamo Deus na minha vida de sentido. Eu não sei que nome dá, a gente dá o nome que dá, cada um chama o que quiser. Eu descobri que na minha vida, o que eu busco é achar o que nesse inferno não é inferno. E isso me faz, isso me enche da presença de Deus, sabe? Até, como a gente estava no país árabe, vinha aquelas rezas lá, Allah Akbar, Allah Akbar, e durante seus dias, e o que aquela reza dizia? Eu não entendo árabe. Mas dizia, ajudava. Mas o que ele dizia? Lembre-se que Deus existe. Quando ela ressoava nas paredes daquela praia em Oman, dizia pra mim, lembre-se que Deus existe, lembre-se da presença de Deus, lembre-se desse sentido, lembre-se que vale a pena, que é o próprio Sócrates dizia, busca na tua jornada, é o caminho que o doutor Bruno disse, que o senhor disse, busca na jornada, vamos fazer essa luta. E outra coisa que a gente começou a falar aqui sobre o sexo, a gente pode ir muito longe nisso aqui também, que é um outro aspecto. Olha só, a gente tem a coragem e a temperança, porque são esses 2 elementos que estão dentro do macho, do homem, que é o temperamento alfa e o temperamento beta. No início dos tempos só se valorizava o temperamento alfa. Quer espalhar a semente, matar os outros, pegar o maior número de fêmeas possíveis. Quando a gente tem a vida em sociedade, a gente começa a celebrar o pensamento beta, que é a respeito, porque... O que é o pensamento beta? Como esse cara não tinha chance de ter muitas mulheres, vou garantir essa minha aqui do lado. E a mulher se sujeitou ao homem para dar certeza, porque o homem é completamente inseguro. Para ter certeza do que sai do ventre dela era dele ou não. E aí esse homem começou a se preocupar com essa mulher. Em primeiro lugar, com a violência, porque o homem é inseguro e violento. Porque ele tem que afastar os outros machos que têm acesso à fêmea dele e tem que sobrepujar a fêmea para que ela não saia com outros machos. E aí, quando ele tem esse cuidado, em primeiro lugar, os ciúmes. Depois... o carinho, porque ele começou a cuidar dessa fêmea. Quanto mais ele cuidava, mais filhos nasciam. Quanto mais ele era ciumento, mais a semente dele passava. Quanto mais ele amava, mais o sentimento passava. E a gente tem esse ganho evolutivo dos sentimentos. E aí quando ele ficava com essa mulher, comendo sementinhas, caiu a sementinha no chão, começou a ver a agricultura, começou a sociedade. E a gente começou a valorizar esse espectro, que era o beta. Que era o cuidado com a mulher, a temperança, não ataca, pensa antes, se prepara, presta atenção, ao invés de ser esse cara que agride todo mundo. Então, dentro do macho, que a gente tem, esses 2 espectros lutam dentro de nós, da temperança e da violência, né? Da guerra e da paz,
Do como fazer para me proteger, o ataque é a melhor defesa, eu tenho que me proteger melhor. Então o homem vive nesse grande dilema existencial. E é por isso que grande parte da filosofia que a gente tem hoje é exatamente isso. Eu sou feliz estando satisfeito comigo mesmo, ou eu sou feliz buscando mais? Porque aí tem dentro de todo homem isso. E aí o que o doutor fala muito bem, que acabou esse espaço do homem ser homem na sociedade de hoje. Do ser humano cumprir o que ele nasceu, porque nós somos um bichinho. Cara, não vai ser 50 anos de lavagem cerebral esquerdista feminista que vai ganhar de 300 mil anos de savana africana. Nós somos na savana africana há 300 mil anos matando mamute, matando tigre dentro de sabre. Não vai ser 50 anos que vai mudar esse pensamento. E hoje a gente não tem mais lugar para esse homem existir. Por quê? Porque a transferência que existiu a partir de uma... E agora eu acho que estou viajando aqui, mas eu acho que é por aí mesmo. Dessa política feminista no mundo, porque... Como o homem tinha, óbvio, quando eu falo feminismo aqui, eu não estou falando de emancipação feminina. Emancipação feminina é algo extremamente positivo. Direito ao voto, a trabalhar, a ter sua vida, escolher o que quiser, escolher quando vai engravidar, quando não vai, porque essa é a grande diferença. A mulher, ela engravida, nós não. Né? E esse momento que ela vai engravidar é um risco dela morrer ou não. Porque ela tá grávida, ela tá mais lenta. O tigre dentro de sabre comia ela, o leão comia ela. Tinha que ter alguém para protegê-la. E foi assim que se deu a cooperação sexual. Quando a mulher começa a entrar, a partir da Revolução Industrial, para o mercado de trabalho, ela começa a sair da sua função da cooperação sexual feminina e começa a entrar para o espaço do homem. Por quê? Por necessidade de sobrevivência. Ou ela trabalhava, ela não tinha comida e morria. Ela teve que vir para esse aspecto aqui. Só que quando ela vem para esse aspecto, os pensadores que vêm trazer essa linha do feminismo para o mundo começam a ver que a relação de poder é uma relação de sexo, né? Tudo é sexo, mas sexo é poder, né? E aí eles ensinam para essa mulher que a felicidade dela para ter poder é ela tem que ter uma relação com o sexo igual o homem tem. Só que o homem quer diversidade sexual com várias parceiras e a mulher não quer. A mulher quer menos parceiros, mas ela sabe que sexo é poder. Só que não ensinaram como é que é a relação dela com o sexo, porque para ela sempre foi um tabu. E aí a gente tem essa mulher hoje que vem ocupar o espaço masculino na sua função, e aí o homem não consegue mais ser o homem que ele nasceu para ser. Ele não consegue mais existir nesse mundo. Desgaste feminino. Desgaste total. Né? Então a gente não. Muito alto. Cara, a mulher... Esse é um dado que para mim choca, que é o seguinte, a mulher vive 10 anos a mais que o homem. Ponto. Por quê? Porque o homem morre... Bom, das mortes violentas no Brasil, 95% são de homens. Mulheres morrem menos. Exceto médica. Que é o ponto que eu vou trazer. As médicas... Cara, o estudo do Cremers... Cara, o ponto que eu vou trazer. O estudo do Cremesp, Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, agora em 2013, as mulheres médicas morrem 8 anos a menos que os homens. Antes dos homens. Antes. A mulher normal vive 10 a mais que o homem... E a médica vive 8 a menos, ou seja, são 18 anos. Como gozado, é triste. Curioso, né? É curioso, não. Intrigante. É intrigante por quê? Porque essa mulher entrou para um campo de guerra que não era a função dela. Exatamente. E aí tu vem felicidade feminina. E aí tu vem a histeria, né? Útero, que é esse desequilíbrio que a mulher tem por uma bomba hormonal que ela tem todo mês. Ela é diferente do homem, né? O homem caminha com outro aspecto. Então essa mulher insatisfeita, sempre foi. Né? E por essa insatisfação acabou invadindo, eu não quero que me entendam mal, mas acabou ocupando uma função que não era dela na cooperação sexual. Vejam bem, não tem homem e mulher, mas acima, baixo, porque é o que eu falei de emancipação feminina. O feminismo, pra mim, é o efeito colateral da emancipação feminina, que é exatamente isso. Cara, é o feminismo estragando a vida das mulheres. Tu tá vivendo 18 anos a menos. Ah, mas eu quero feminismo, ok. Mas é 18 anos a menos de vida. Não é 1 mês, 2 meses, 3, um dia a menos de vida. São 18 anos a menos. A mim, desculpa você tocar para esse papo aqui das funções dos seres humanos hoje na sociedade, mas é algo que me intriga muito e me choca. 18 anos a menos, doutor. Eu ia te perguntar exatamente isso, se esse desequilíbrio não nasce precisamente quando o homem passa a não ser mais corajoso. E aí entra num desequilíbrio, que hoje a gente pode falar, bom, isso já aconteceu, isso é a verdade, isso é a realidade, né? Então, não existe mais voltar atrás, isso simplesmente não tem. Mas a partir do momento que você tem uma mulher que está, pode ser que ela quis isso, ela está lá trabalhando, está um pouquinho mais estressada, quando a gente vê prontamente, quando é um meio mais dificultoso, que é a medicina, né? Desde a faculdade ela é diferenciada, geralmente, né? Geralmente é um meio de plantões noturnos, enfim, que existe lá uma demanda maior, né? Mas
ela vai olhar para cima e ela veria quem nesse caso, né? Seria um homem forte. E onde está esse homem forte, né? Mas é que tá, o ponto de vista do mundo hoje, quando a gente vem pra sociedade, como eu falei pra vocês, a gente tem esse espectro alfa no macho, que é esse cara corajoso, mas ele é desapegado à fêmea, porque ele foi feito pra espalhar semente. Ele não foi feito pra ter cuidado com ninguém. E a gente tem o espectro beta, que é o cara que pode ser cuidadoso. Então a gente tinha essa mistura social, fez com que, imagina, a gente tem 300 mil anos de savana africana, tem 30 mil anos de sociedade e 10 mil anos de evolução, de civilização. Ou seja, a gente começou a ter uma mescla desses dois, querer o máximo do espectro alfa com o máximo do espectro beta, que eu chamei, numa visão de mundo, essa figura do mantenedor, do keeper, que ele tem o bom dos dois espectros. E a gente sempre veio socialmente fazer o quê? A fêmea encontrava um keeper e permaneciam durante muito tempo, até a gente ter a liberdade sexual em 1º de janeiro de 1960, com a criação do advento da pílula anticoncepcional, nessa gravidez feminina, tinha que ter uma proteção, ela tinha que dar o símbolo de virgindade pro homem, símbolo de castidade, eram os pais que escolhiam, como é que eram os convites de casamento antigamente? Fulano de tal, casam seus filhos. Porque os pais escolhiam os parceiros. Por quê? Porque eles podiam ver o futuro. Porque essa mulher era entregue para um homem, a mulher já estava acabada, ela já era perfeita antes. Agora perceba, né? Isso que ele está falando, então você tem o beta e o alfa, pelo menos, né? E aí, quando o cara não se adapta a isso, ele olha e fala, caramba, não tem espaço aqui. Sim. Ele pode virar até o que a gente fala, o leão e o lobo tem muito isso, né? Essas teorias do alfa e beta tem muito leão e lobo. O desgarrado, ele olha e fala, não se aplica. Esse cara é suicida. Mas esse é o grande tristeza do mundo de hoje. Como a gente tem essa figura da liberdade sexual feminina e ela fica numa hipergamia, buscando o melhor macho sempre, esse cara que nasceu pra cumprir a função dele, que era servir a mulher, servir a prole, servir a família, ele não tem mais uma fêmea pra ter, porque ele foi criado pra ter aquela mulher de um outro tipo. O mundo mudou, não tô dizendo que ontem era melhor que hoje. Não é isso. O que eu quero dizer é o seguinte, acabou essa figura. Tá acabando essa figura desse macho que tem os dois. Que sobrou quem pra mulher? O macho alfa, que era o cara desapegado, e o macho beta, que é o violento e inseguro, que são as relações tóxicas. Sim. Então olha que tristeza o mundo que a gente vive, cara. E isso é infelicidade. Isso é infelicidade. Tem tudo a ver com a pauta daqui, né? E então, aí a gente volta pro primeiro questionamento que o professor fez, que é, qual é o caminho da felicidade? É ser rico, é ser bonito, é ser interessante, é ter fama, né? Essas questões gerais, assim, no primeiro momento. Aí a gente tem que perguntar o que é infelicidade, o que é via negativa. Até o dia de eu ser rico, eu vou viver como um pobre. E talvez não fique rico. Aí que tá, tu vai viver como um pobre triste tua vida toda. Condicionar isso, né? O dia que eu quero ser belo, bonito, um corpo escultural e eu não tenho, eu vou viver feio até aquele dia. O dia que eu quero ter poder e mandar nos outros, eu vou me sentir impotente até esse dia. Então olha como a infelicidade caminha. Aí tu vê o Schopenhauer, que era um triste por isso, o Kierkegaard também tem essa mesma visão da... Pô, como é que se fala isso aqui agora? Me esqueci o nome em português. Da tristeza, né, cara? De ver infelicidade no seu dia, de não ser um cara otimista, né? Ser um pessimista. Então tu tem esse caminho todo construído em relação ao fim. Tanto que foram os caras. E aí que tá, todos esses caras que pensaram nessa tristeza, o Nietzsche também, eles eram misantropos, né? Sim. Eles não se davam muito bem com mulher. Porque misógino e Então, misógino, mais especificamente, né? Então, olha que situação ruim existencial desses caras. Ressentido. São caras que ressentidos. Um dos pezinhos que a gente se livra, né? Um dos primeiros, né? Que pra mim foi difícil, não sei pra vocês, mas eu tive que... A gente apanha quando é criança, a gente apanha de diversas formas, psicologicamente. Que bom, né? Que bom. E aí, o normal, quer dizer, o normal não, o comum é você se tornar uma pessoa meio ressentida, que isso vai impedir esse voo do balão. Tenho a menor sombra de dúvida. Só a suscetibilidade. Agora, quando a gente está falando sobre caminhos, né, e os caminhos que vão desvirtuar até da felicidade, a gente está falando sobre métodos de chegar lá e que pode ser isso, pode ser construído e tal. Mas você sabe que eu penso muito isso. Quando o cara tem a sensação de estar no caminho certo, ou seja, eu faço a coisa certa, acho que, se não me engano, Kant falava isso, né? É uma das coisas que permeiam a liberdade, quando você se livra do egoísmo e das inclinações das paixões, né? Beleza, você está livre, pelo menos a minha mente eu domino. Então, um cara que está bem, de repente o cara está bem situado nessa questão social de alfa, beta, o cara tem lá as fêmeas, enfim, não sei. A mulher que tem seu valor e seu valor funcional, ela tem tudo, ele conseguiu dominar a inclinação das emoções e tudo mais, né? Esse cara conseguiu não ser mais tão egoísta. Esse cara que tem a sensação de estar fazendo a coisa certa,
ele aguenta tudo na vida. Esse cara aguenta absolutamente até tortura física. Como a gente já viu na história. O Viktor Frankl, né? O Viktor Viktor Frankl Frankl, tem um livro exatamente. exatamente. Quem é que sobreviveu ao campo de concentração, a parte mais triste da existência humana? Quem tinha uma visão de mundo, um propósito de vida. Quem queria fazer mais. Quem queria chegar lá, quem tinha um parente para ver, uma filha para criar, uma mãe para visitar, um irmão para se reencontrar. E sobreviveu ao campo. Então, é exatamente isso. Porque quando você fala, se o cara consegue ser feliz até no meio de tortura, não precisa ir nem muito longe, porque a gente conta a data a partir de quem, né? De Jesus aqui. Então, o cara que falou, olha, eu estou sendo torturado, estou fazendo por você, e continua exalando amor, que é típico de um estado de uma pessoa feliz, né? O cara que tá... Deixa eu linkar, Bruno, Claro. uma pergunta aí nesse negócio, porque vocês estão citando filósofo alemão pra lá e pra cá. E aí tu acabou de citar o Kant, né, cara? Sim. E aí eu quero provocar um negócio, que a gente tá falando aqui da felicidade, buscar felicidade, vai pra Punta del Este, vai pra lá, vai pra cá. Só que pra um cara como o Kant, e eu não acho que é uma coisa tão individual, eu acho que isso teve o seu momento na humanidade, hoje está um pouco mais fraco, a felicidade é uma meta de merda. Porque na natureza, o pensamento é relativamente simples, na natureza a gente não tem nada inútil. Bem lembrado. O pescoço da girafa come na árvore, o nariz do tamanduá entra no formigueiro. Exatamente. Só pra... E aí tu tem a cabeça, a razão, que é uma operação um tanto quanto confusa para chegar na felicidade. Não é, Exatamente. talvez, não sei, a proposição não estou tomando parte na história, estou tentando trazer o ponto. A proposição é, a gente tem uma ferramenta meio ruim para ser feliz. Ela é muito boa para outras coisas, mas para ser feliz não é o bicho. Vamos focar no dever, vamos focar em outro aspecto. E aí, cara, como é que entra isso nesse cálculo que a gente está falando? Exatamente, né? Quando a gente fala dessa felicidade verdadeira, desse sentimento mais nobre, né? A gente, primeiro, eu acredito que depois de você ter dominado egoísmo, as paixões, inclinações e por aí vai, você vai ter que também calar a sua mente. Né? Isso aí, uma das práticas mais ortodoxas do mundo vai ser a meditação, o advento da meditação. Quando você começa a meditar, que você consegue calar as vozes do pensamento, você também cala uma série de preconceitos e certezas e esquemas mais conflituosos de pensamento que são basicamente, não contempla quem você é na tua essência. Então, quando você chega você fala, bom, a minha essência é uma centelha divina, que é essa coisa. Quando eu falo divino, né, é aquela conexão, conexão como se fosse um organismo, vendo o mundo como se fosse um organismo. Revela. Exatamente, né? A gente pode até falar sobre o DMT, aquela molécula da felicidade, então, pode até falar mais sobre isso, a parte biológica da felicidade. Mas quando a gente está falando sobre essa centelha divina, você primeiro tem que calar sua mente. Quer dizer, primeiro, né, depois de ter passado por toda aquela jornada, né, e isso a gente pode até comparativamente estar falando sobre a jornada do herói, que é também uma coisa do Sócrates, que é a biografia de cada um, que hoje em dia não tem mais, você não vai, né, a Ilíade de Homero, você não vai fazer um negócio desses 12 trabalhos, retiro. Hoje em dia, simbolicamente, é a luta de cada um, né, e uma das lutas maiores, como do hinduísmo lá fala, é a luta interna, quando você consegue dominar, até inclusive, pelo menos não se apegar, porque até coisa do estoicismo, enfim, a gente está dando várias voltas, né? Que quando você se prepara, você já sabe que vai ter um sofrimento na sua vida, você já sabe que o sofrimento humano é inerente, que você começa a se preparar, você fala, bom, já que isso é inerente, que isso já existe, coexiste comigo aqui na minha existência, bom, então também não vou colocar apego a esse sofrimento, não vou optar por uma pauta vitimista, uma pauta do sofrimento, né? A pauta de que você pega o seu sofrimento e coloca, bom, isso aqui sou eu, né? Então, ele é a sílaba tônica da vida, né? Não, é isso aí. Exatamente. Esse grande inferno, né? Vamos chamar o sofrimento do inferno e... Tem que achar o que não é o inferno. O que não é inferno, porque E é um estado. viver no sofrimento e elevar o sofrimento é aceitar o inferno como vida. E a gente tem... Sem apego. Tu aceita o inferno ou tu não aceita o inferno? Fred, dever no Kant, que eu sei que você leciona esse tema, inclusive aqui na Brasil Paralelo. Exatamente. Isso aí só. conflita toda essa ideia de felicidade que a gente Então, falou. o Kant, de fato, quer dizer assim, a felicidade para ele era para a ética kantiana, era um tema que estava em segundo plano. Tá? Em primeiro plano estava o cumprimento do dever pelo dever, por mero respeito ao dever. Né? Então, o dever que você dá para si mesmo de maneira espontânea, ou seja, para o Kant, na nossa razão existe um fato chamado lei moral. Alemão sabe ser amargo, né? Só um... É um fato da razão prática, né? Como dizia ele. E o Kant, ele,
Então, essa lei moral, ela emite uma série de deveres no aqui e agora. Então, por exemplo, para de jogar videogame e dá atenção à tua mãe que acabou de chegar a casa. Né? A pessoa poderia, como é livre, poderia desobedecer ao dever que ela mesma se deu. Né? Agora, para o Kant disse, a pessoa seria moral se ela cumprisse esse dever. Agora, esse dever não pode, tem que ser autônomo, ou seja, tem que ser fabricado, produzido pela própria pessoa. Auto próprio, nomos, norma, regra. Dever. Então não poderia ser um dever advindo nem de uma suposta natureza humana, porque na parte da teoria do conhecimento, da gnosiologia, o Kant já via que a metafísica era impossível e a natureza humana é um tema da metafísica. Não poderia advir de um mandamento divino, também porque Deus, na ética kantiana, é um elemento necessário como ideia. No entanto, na metafísica, ele não é um ser ao qual se pode chegar. Né? E não poderia também advir de alguém que mandasse em você, faça tal coisa. Tem que ser um dever por si mesmo. Né? Olha, é algo, vamos dizer assim, muito mais palpável, a ética, baseada no dever do que baseado na felicidade. Né? Mas é algo muito mais contabilizável, inclusive. Né? Dá mais segurança, talvez, que esse é o grande intuito da modernidade. Né? Não é chegar à verdade, porque a verdade admite, vamos dizer, uma escala cinzenta entre o preto e o branco, né? A verdade sempre vamos dizer assim, uma verdade em zona de penumbra, e a modernidade que é a certeza, que é a exatidão. Né? Então, se eu tenho um dever claro e distinto para mim, né? Estou misturando, claro, distinto é vocabulário cartesiano, Sim. Mas se eu tenho um dever muito nítido para eu cumprir, e eu cumpro, beleza, então eu estou sendo moral. Né? É interessante que essa ética do Kant, eu não, assim como o resto da filosofia dele, eu não gosto de dizer, o Kant errou. Eu não acho que ele errou, acho que ele acertou parcialmente. Existe Como toda boa filosofia. Como toda filosofia. Tem um filósofo pelo qual eu tenho muito apreço, falecido há poucos anos, talvez uma década e pouco, Julián Marías, um espanhol. Né? Foi seguidor do Ortega y Gasset e tal, não sei o quê. Muito bem. Julián Marías, ele foi um cara bastante ousado, porque antes dos 30 anos ele escreveu uma história da filosofia. E aí ele viveu até os 80 e tantos e ele foi reeditando essa história da filosofia. Né? Então, depois que ele escreveu, ele começou a aprender filosofia. Ele começou a escrever, porque com 30 anos é muita petulância. Mas, Bom ser jovem, né? Como é bom. Essa coisa, não, eu vou arrumar esse mundo aqui. Não, mas ele fez a coisa de uma maneira muito, vamos dizer assim, muito serena. E é um livro muito bom. É um livro assim, de iniciação filosófica, esquemático, escolar, muito, muito interessante. E num dos prefácios, dos múltiplos prefácios que ele fez à obra, ele diz assim, a história da filosofia, e podemos dizer assim, a história do que o ser humano pensa em geral, ela não é a história dos erros filosóficos, mas é a história das verdades incompletas. Ou seja, é claro que há erros, e é claro que há acertos, mas o mais importante é olhar para os acertos. E é claro que há pessoas que acertam, filósofos e pessoas que acertam mais do que outras no que dizem, e no que pensam e no que dizem. Né? Mas nós não podemos desprezar a cota de acerto daquelas que acertaram menos, digamos, né? Então, a ética, ela necessita, vamos dizer, a felicidade, ela necessita de deveres que nós cumpramos, né? Como que isso se conecta, ou vamos dizer assim, isso se entrosa com a ética das virtudes, que é a propugnada pelo Aristóteles, pelo Tomás de Aquino, e nos dias de hoje, vamos dizer, por Giuseppe Abad, por Ausder MacIntyre, por Julia Annas, etc., várias outras, né? Elizabeth Anscombe e assim vai. É que as virtudes, elas servem de dever no aqui e agora. Um exemplo bem, vamos dizer assim, bem banal, né?
Quando você fala lá de ética das virtudes, a ética clássica, né? Aristóteles e os medievais, etc., você diz lá, não, peraí, então quer dizer que nós nascemos com a capacidade de formar um primeiro princípio das nossas ações, que é faz o bem e evita o mal. Ótimo. Depois disso pode descer um pouco, mas continuam genéricos. Conserva-te a ti mesmo. Procria. Faz amizades. Conhece a verdade. Muito bom. Agora vamos supor, se eu estou aqui, né? Aqui antes quem está assistindo aqui ao vídeo, né? Que saiba que antes da nossa reunião a gente teve um incentivo gastronômico aqui, uma tortinha, um bolinho aqui, que deu um up aqui nas nossas energias. Né? Uma injeção de insulina. Uma injeção de insulina. Então, vamos supor que eu estivesse ali, não foi o que aconteceu, mas poderia, né? Então, eu estivesse ali e falei, bom, já comi 2 pedaços do bolo e, de fato, vamos dizer, logo mais eu vou jantar, então não tem por que eu comer um 3º pedaço, né? Mas, pô, eu estava ali sendo cantado pelo 3º pedaço, né? Estava jogando ali uma ideia em mim, o 3º pedaço, né? E aí eu digo assim, pô, mas não é bom para mim, porque eu simplesmente não preciso, né? Então, se eu uso do faz o bem e evita o mal nesse momento, eu não chego a conclusão alguma e, de repente, vamos dizer, não me ajuda a tomar a decisão de se eu como 3º pedaço ou não. Né? Ou conserva-te a ti mesmo, talvez um pouco mais, mas tão pouco é algo para dizer, olha, coma ou não coma. E se for para comer, faz de tal maneira. Ou se for para não comer, faz de tal outra. Né? Aí vem a prudência, que é uma virtude. A virtude da prudência, ela diz qual é o caminho para você atingir o bem que você enxergou como verdadeiro, não como aparente. Então, se você enxergou como verdadeiro ali no bolo, não comer, a prudência vai dizer para você 1000 coisas, sei lá, começa a conversar com o cara da frente para passar à vontade, ou dá uma olhada no teu celular, ou sai da sala e vai tomar uma água, né? Então ela vai dar o caminho das pedras para você poder alcançar aquele pequeno bem, mais um bem, né, real, naquela situação bem prosaica, bem pequena. Eu quero passar a bola pro Conrado, avançando um pouquinho. Tá. Que é o seguinte, a gente perdeu muito esse sentimento de dever na nossa sociedade. Ele está muito estilhaçado. Está presente ainda, de certa forma, obviamente, mas foi um pouco estilhaçado. Em grande parte porque nos grandes nomes da modernidade se reproduziu e se falou muito de filósofos como Nietzsche, por exemplo, que chamou tudo isso que a gente... Boa parte, tudo isso não, mas boa parte do que a gente botou aqui como uma muleta metafísica. Para quem interessa todos esses argumentos, são os fracos, que não têm força para se fazer valer, e por isso ficam argumentando a vida inteira para justificar a si mesmo. Embora no meio do caminho, só um parênteses, Tá. ele tenha que estabelecer uma série de deveres também. Não, muito longe, nem estou aqui para fazer essa análise. A proposição é justamente como se reproduziu isso socialmente. Né? Certo. Ele botou um pouco desse tempero na dinâmica social e hoje a gente percebe isso nessa questão do abrir mão do dever para ser feliz. É uma coisa que é constante na nossa sociedade. O adolescente tem que aproveitar a juventude. O cara tem que aproveitar a vida de solteiro. Ele tem que não se apegar àquela vida. Então é constante a ideia de eu não vou cumprir deveres Esse neo-hedonismo, né? para ser feliz. Eu tenho uma vida só e vou aproveitar. É uma frase clássica, né? Cara, como é que tu tá entendendo nessa panela de pressão que a gente está, que o Bruno falava de hoje em dia, essa pós-modernidade que tem pós-moderno chamando de nós caminhamos numa fina camada de gelo prestes a romper para cair todo mundo no mar, né? Como é que tu tá entendendo essa... No Grande Hotel Abismo, né? Eu não gosto muito do Adorno, mas esse nome dele é muito bom. O Grande Hotel Abismo. Ficamos nós lá tomando canapés, discutido em mesas de rádio italiana, olhando pro abismo e reclamando do abismo, né? O Adorno tem essa alegoria muito boa dele. É um flaneur, né? E aí, cara, tá essa panela de pressão aí. Deveres abandonados, felicidade é aproveitar o agora. Aí vem o cara e fala, felicidade é acordar às 5h30 da manhã. Aí no livro do ano que vem já é outro assunto, já tem que tomar banho gelado. Cara, a coisa engraçada disso, que eu acho que
é lindo a gente ver nós discutindo filosofia, aplicando filosofia ao dia a dia, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Como a gente enxerga que todos os sábios sempre nos ensinaram e nós, idiotas, nunca respeitamos caras. A gente demora um pouco da vida para maturidade para chegar nesse ponto. E um objeto aqui de discussão que eu quero trazer para nós, quando a gente discutiu o amor, temperamento, alfa, beta, quando é que o amor virou feminino, né, cara? Porque o amor era masculino. Era a morte, era o pathos, né? Era o ataque. Ele vira com a idealização do romantismo alemão, próprio do Kant, que atravessa Hegel, vem o Goethe, que para mim é o maior intelectual da história, o maior escritor da história, que traz os sofrimentos do jovem Werther, né? Que vem aquela onda de suicídios na Europa lá no final do século XIX, se eu não me engano, 1870 e poucos ali. E aí, cara, como o professor falou aqui também do Ortega y Gasset, o Ortega Gasset é outro cara que tem essa mesma divisão dos homens, como Aristóteles teve, como todo mundo teve. Quem é o cara que está satisfeito consigo mesmo e quem não está satisfeito consigo mesmo. E a gente vive nesse mundo que não enxerga mais a verdade absoluta. Porque a gente começa a vir, depois da escola de Frankfurt, 1935, quando dizem que o socialismo não deu certo, que aquele materialismo histórico da verdade, da esquerda, não dá certo no plano socialista, eles começam a questionar, não, até que ponto a ciência e a verdade explicaram a realidade para nós. E aí eles começam a trabalhar com essa história de, não, a verdade não é tão verdade para todo mundo, a verdade é um campo de penumbra, essas coisas não são tão claras assim, e nós começamos a perder o conceito de verdade, nós começamos a perder o conceito de ciência. Se é para descobrir a verdade, se esse método não responde que é verdade, a ciência também não serve. E aí nós chegamos em diversos esoterismos nessa discussão para dizer o que é a verdade. Né? E se a gente for perguntar, eu acho, tem um estudo muito legal, cara, do pessoal de Harvard, que eles começaram a estudar seus alunos egressos, até nós comentávamos, professor Fred antes aqui, desde 1938. O que seus alunos egressos tinham? E eles estudavam. Não fizeram lá um eixo tempo por felicidade, por sucesso, e viram quanto mais passava o tempo, mais sucesso esses caras tinham. Para efeitos de moda, tu tira o desvio padrão, para efeitos de moda, para efeitos de estatística, tu tira o desvio padrão, só estuda moda. No final dos anos 90, eles começaram a estudar exatamente quem eram os caras que tinham mais desvio padrão, que encontravam o sucesso mais rápido que os outros, e eles viram que eles tinham outro approach de vida. Que era, em vez de ser estude, se prepare, tenha sucesso e seja feliz, era estude, se prepare, faça o que você ama e o sucesso vem, o dinheiro vem, a recompensa vem. E aí eles começaram a criar o curso de felicidade, cara. Então hoje em dia, dos 7 mil alunos de Harvard, 1.200 estudam felicidade, happiness, que foi... e aí parece autoajuda que eu tô dizendo aqui, mas não é autoajuda novamente, é o início da psicologia positiva. Ok, minha vida tá uma merda, como é que eu vou daqui adiante? O problema é que com isso também a gente tem a parte científica, eu acho que é muito bom estudar essa parte da psicologia positiva para ver o número de testes que eles têm. Aí os Dr. Bruno pode nos trazer mais informações, porque o grande lance da psiquiatria e da psicologia são a aplicação de testes. O Solomon Asch, né? Esses caras têm uns testes muito bons pra gente ver conformidade social, ver como essa coisa toda funcionou. E hoje em dia, cara, a gente perde esse nível de verdade, a gente vai para um esoterismo muito grande e esse conceito de verdade, de dever, porque, como eu tô falando, na minha visão de mundo, a verdade é a busca de sentido. A felicidade é a busca de sentido, é encontrar a sua verdade. Não, mas essa verdade é absoluta? Como é que tem a tua verdade? Né? Encontrar o meu eu. Cada um tem a sua verdade. Encontrar essa coisa, é o que todo mundo diz, né? Essa é absoluta ou não? Essa é a discussão. Aparentemente é isso, né? Mas o buraco é mais embaixo. Né? A moral é absoluta ou relativa? A ética é absoluta, né? Daí a gente vê, eu quero encontrar meu eu. Parece um papo meio louco, mas é a verdade, é exatamente isso, cara. É tu encontrar, né? A verdade é exatamente encontrar o teu eu. É o que tu veio pra cá. Então, independente de muitas vezes a gente acreditar em Deus ou não, pô, esse universo é tão bonito, cara. E tu tem uma essência dentro de ti, DNA, que faz com que tu procure qual é a tua função nesse planeta aqui. E encontrar essa nossa função, saber da onde viemos e para onde vamos, é o grande caminho da vida. A grande pergunta é, de onde é que eu vim? O que eu era? E o que eu me tornei? E para onde é que eu vou? E se encontrar o autoconhecimento, buscar essa responsabilidade em suas mãos. É isso que muita gente diz. Obviamente existem esoterismos e linhas filosóficas que querem fazer isso forçosamente. Tá? Por técnicas, teoria cognitivo-comportamental. Vai, né? Fake it until you make it, né? Tem essas frases tipo, vai tentando até que tu consiga. E são métodos de tratamento. Funciona.
Funciona para quem não tem essa coragem dentro de si, esse fogo dentro de si de querer encontrar o seu eu. Porque eu acho que a grande resposta do homem é parir a si mesmo. Porque o homem que tu vai ser no futuro já tá dentro de ti. Já tá em ti. Então aquele cara que quer ser vencedor lá não vai nascer se não tiver dentro de ti. Porque não é o futuro que puxa, é o passado que empurra. Exatamente. Né? Esse é o conceito de Kanzheit em Hegel. Tu não é o muro, tu é o somatório dos tijolinhos. Até virar essa totalidade. Então acho que a gente tem que buscar e talvez tocar esse mundo, porque obviamente são pessoas tentando ver que há muitos séculos já tinham pessoas querendo explicar a filosofia com menos de 30 anos. Então sempre tem o coach do dia, o guru do dia, e muita coisa que eles falam tem verdade. E as pessoas vão se reconhecer nesses caminhos. Muitas vezes tu vai para uma filosofia, para uma religião, para alguma coisa, tu toca, tu acha legal no início, daqui a pouco tu, cara, não acredito mais naquilo. Mas tu tocou o mundo. E aí tu começou a descobrir o que é diferente. Opa, vamos tentar um outro caminho aqui. Daí tu tenta uma terapia, vai com um terapeuta. Pô, que legal, tal. Agora, se tu começar a ver todo esse grande toque no mundo, tentar errar ou conversar com outro, o que é isso? É filosofia, cara. É o método socrático, maiêutico. Maiêutico, mãe, nascer, né? Maiêutico. É o peripatético. Dar à luz, cara. Então, olha só, que nem o Dr. Bruno tá falando aqui no início. Nosso grande objetivo aqui na vida é parir a si mesmo. E a gente volta para em todas essas terapias que se colocam como respostas instantâneas, porque o grande problema do ser humano é querer o hack, né? Querer o pulo do gato. Qual é o hack da vida? Como é que eu vou fazer isso aí? É tomar banho às 5 da manhã? É servir? É não encher o saco dos outros? Qual é que é essa grande resposta? Temos que testar. O que a gente tem com a moral, mores, né? E com a tradição é o que teus pais fizeram? Claro. Porque a gente volta pro início da conversa também. Qual é o livro primeiro que o professor Fred nos trouxe aqui? Ética Nicômacos, que o Aristóteles escreve pro filho dele. Aqui, meu filho, eu enxerguei um pouco desse mundo aqui e o caminho é mais ou menos por isso aqui. Ó. Tá aqui o livro com as respostas. Não é à toa... A chave do castelo. Não é à toa que o Filipe da Macedônia contrata o Aristóteles para ser o tutor do Alexandre, do seu filho. Olha que coisa maluca, os grandes personagens da história. E a chave do castelo vem muito ver, novamente... Com a trajetória do herói, do Jung, né? Sócrates também, mas do Jung, né? Esse castelo, eu tenho medo de mim mesmo, eu não me encontro. Daí tu tem esse grande professor que conversa contigo, que é o mestre Yoda, é o Dante, é o Virgílio pro Dante. Sempre tem essa figura do cara que te ensina. E aí tu começa a ter coragem, tu vai enfrentar o dragão na caverna, mata o dragão e pega a donzela pra ti. Essa é a grande narrativa das nossas vidas. E até que ponto a gente volta pra caverna no final para matar o dragão e ter essa entrega novamente. Então acho que daí o Bruno aí pode nos trazer mais visões do ponto de vista não só científico, porque que bom que a gente tem um psiquiatra na mesa, né? A gente pode filosofar, comentar e dar aqui, ó, mas na verdade o teste é isso aqui. Banco de provas. Banco de provas, que beleza. Ele estava puxando o assunto ali exatamente da ética, que ele estava falando ali do Kant, né, versus a transgressão do adolescente. Eu vejo um pouco isso, é dicotômico, porque o adolescente, se ele for extremamente ético, ele não tem muito sucesso social. Isso é um pouquinho... Ele fracassa miseravelmente. Exatamente. Pelo menos naquela etapa de vida. Ele tem que ter, de uma certa forma, um equilíbrio, porque logo adiante a gente já sabe, né, que primeiro a gente veio do advento lá do Freud, que o ápice do ser humano é o orgasmo, porque ele vinha de uma época de repressão. Logo depois veio Adler, né, que começou a falar, não, o negócio mesmo é o poder. E por aí foi, né? Então chegou um momento que a gente chegou, caramba, e agora? Vai por onde? Aí veio Frankl, poxa, não, é a busca do sentido. Então, mas qual que é o sentido? É viver o máximo da responsabilidade, né? Então a gente vai escalonando, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Você perguntou, você quer provas? Bom, a psicologia não tem. A psicologia agora está começando a aplicar alguns testes, alguma coisa ali da cognitivo-comportamental, alguma coisa ali que tem de aplicação para alguns certos diagnósticos, mas nada muito ainda fundamentado, a gente está engateando. Então, onde que vem essa resposta? A própria cognitivo-comportamental vem lá dos estoicos. 2000 e tantos anos lá, de Zenon. Pelo amor de Deus, isso já é antigo como a humanidade, né? E se você for além, for para o Oriente, também vai ver diversas batalhas ali internas que vão permear o norte desse ser humano, né? Então, lembrando aqui da ética da transgressão, você perguntou, mas e agora? Como é que é isso? Se a gente chegar ali pro Plotino, se não me engano, não sou fera da filosofia, mas falava assim, os prazeres, mas eram os prazeres da alma. Esse prazer que você falou, assim, de simplesmente curtir a vida como adolescente, né, a máxima ali de simplesmente ter os prazeres, pode ir, não adianta. Você vai ter um vazio logo mais ali na frente. É o que o Conrado está falando. Se você não for por esse caminho que já foi pavimentado, você vai ter um colapso logo ali,
Não tem muito para onde ir, já tentaram. Milhares de pessoas tentam isso até hoje. Existe uma ausência de professores, de mestres, assim, vamos dizer, que podem vir a orientar. Existe isso, a gente está um pouco perdido. Né? Eu não digo nem que eu sou conservador, você está fazendo um resgate do que foi perdido. É além do conservadorismo. Conservadorismo parece que você está conservando. A coisa foi perdida no meio do caminho. Você tem que fazer um resgate do que os antigos já passaram, porque senão fica todo mundo realmente desorientado. Pô, que legal ter um reaço na mesa. E aí quando Mas você é um chega... só, né? Que bom que eu sou. E aí quando você chega e fica realmente perdido, aí entra no que está acontecendo. Cada um tem um palpitão sobre o que a gente tem que fazer, e aí fica todo mundo que nem uma barata tonta. A gente perde o norte, a gente vai começar a tremer para cada lado, né? Entra como se fosse um coração fibrilando, tremendo, ele não serve para nada, né? Ele entra em colapso logo mais, né? Então, não, basicamente é isso. Quando a gente está falando da felicidade, que acaba, às vezes, quando a gente começa a falar sobre a parte da sociologia, acaba se perdendo, mas eu vejo que a pessoa que está plenamente feliz, uma pessoa que já chegou, ou pelo menos ela vislumbra, está no caminho correto ali da felicidade, a gente tem certos sentimentos ali que beira mais ou menos. O cara, ele transpira paz, né? Transpira uma certa tranquilidade, um amor, né? Que a gente está falando bastante de amor aqui, né? Que são vários tipos de amor. As pessoas confundem o amor erótico com o amor, o ágape, né? Aquela coisa de você ver além, ver o potencial da coisa acontecendo, né? As pessoas se confundem muito essa parte, né? Então você tem uma escala na sua frente. Isso permeia o que a psicologia está tentando fazer. É uma escada bem na sua frente. É uma escada de ascensão onde você tem que dominar os seus instintos, já foi dito, né? Enfim, você tem que dominar as emoções, as esferas do pensamento, quando a gente acha que é o ápice do ser humano, quando você se torna intelectual, está cheio de conhecimento, acha que sabe alguma coisa, aí vem o advento, né, que mostra que a sabedoria é sempre superior aos conhecimentos. Não adianta nada você ter trocentos mil livros se você não botou isso na sua prática no final da vida. Né? Você acaba se tornando um belo de um papagaio, você vai ter um pouquinho de status, vai confundir isso com contentamento e alegria, né? Opa, tem status dentro da sociedade, né? Olha, para mim, eu sou o macho detentor de todo o intelecto, né? Então vai ter lá um pouquinho do contentamento, mas ainda não é a felicidade em si, que é exatamente o que a gente está conversando aqui sobre essa essência, esse miolo, que para isso você vai precisar descamar toda essa cebola. E uma das últimas, a mais difícil, diria, é quando você consegue apaziguar essas vozes da razão, essas vozes do intelecto, para você descobrir essa verdade que está no interior. Preciso agora... Sim. Partir para o encerramento perguntando uma coisa que todos aqui têm que responder. Vamos lá. Quem está assistindo agora fala assim, ó, bacana, legal. E aí, cara, como é que eu faço para ser feliz? Porque no final das contas, quem clicou nesse vídeo aqui, eu sei que queria isso. Felicidade, me dá o hack, me dá o atalho, me dá a dica, me dá aquela pílula que eu ainda não ouvi, que quando eu tomar, eu vou ter uma potência para a felicidade que eu ainda não tinha. A gente falou de várias ferramentas aí, né? Várias, né? Virtude, a meditação, o controle do físico, até o banho frio que a gente estava... Mas o banho é também um controle, né? É um teste. Impulsividade, de resistência, resiliência, virtude também. E aí, cara, como é que... Então convido vocês a... Eu sei que o assunto é difícil, obviamente, né? Mas para fazer essa proposição de... como é que vocês acham que a gente pode chutar o pontapé para ter a vida que vale a pena ser vivida? Porque no final das contas é isso, muito mais que a palavra felicidade, né? Sim. A minha visão é muito clara e muito simples. Eu vou ser mais um nesse grande eco dos pensadores. É tocar o mundo. É tentar transgredi-lo e achar o teu limite. Porque esse é o grande lance, né? Todo mundo fala respeitar os limites, mas tenta tocar, tenta ir além, tenta enfrentar o outro, tenta enfrentar a morte. Porque a morte hoje está no outro. A gente é tão igual que nós não conseguimos nem amar. A gente vive num mundo muito mais pornográfico do prazer instantâneo do que do erótico, da criação desse ritualização. A gente perdeu os rituais da vida. E esses pequenos rituais são pequenas jornadas de busca de sentido. Então, quanto mais sentido tu vai enxergando na vida, tu vai tocando, do tentar ajudar, do tentar enxergar o teu pequeno tamanho, tentar crescer, porque... Desde o início, essa ideia da caverna do Platão de sair e voltar é a grande verdade. Tu sai pequeno, tem conhecimento, enxerga as luzes, te acha maior, te entende e volta a devolver para o mundo. Então esse caminho, eu quero dizer para todo mundo que está assistindo aqui, não é fácil e toma tempo. Não vai ser do dia para a noite que tu vai ser feliz. Tu tem que ir tocando o mundo, encontrar os teus limites e conhecer. Tem um vinho que eu agora ia falar, é que nem o vinho, né? Primeiro tem que tomar o vinho branco, o vinho tinto, depois tu aprende que tem Riesling, Chardonnay,
Gewürztraminer, tu entende as uvas brancas, depois tu entende as uvas tintas, Carmener, Sangiovese, Pinot Grigio, e aí o teu mundo vai crescendo. Quanto mais eu sei, mais eu sou. E aí eu deixo pra vocês, num rótulo de um vinho que eu gosto muito, até ganhou... É o inimigo. É o inimigo. Sabia que Exatamente teve, isso no rótulo dele, né, cara? Que o que mais interessa na vida é essa batalha que te fez único. A que tu te lutou contigo mesmo. O teu grande inimigo. Tu é o teu grande inimigo. Tu tem que te vencer. Tu tem que despertar essa coragem dentro de ti pra enfrentar o teu medo, porque a coragem é exatamente o enfrentar o medo. Não é sobreviver ao medo, é chegar no teu limite e ir um pouco adiante. Porque toda vez que tu ultrapassar o teu limite, tu vai estar, em algum momento, chegando no limite da existência, empurrando essa barreira adiante e ajudando toda essa grande humanidade, e vai estar dando sentido à tua existência, petrificando o teu nome. E isso sim te faz esse grande homem do qual a natureza te colocou nesse plano. Tu nasceste para poder parir-se, poder crescer e ajudar essa grande humanidade, que só aconteceu quando tu empurra essa tua barreira existencial tua, que é a barreira de todos nós. Fred. Olha, vamos falar. Eu queria, já que estamos encerrando, dar vamos dizer assim, a minha opinião absolutamente sincera sobre o assunto da felicidade. Tá? Vamos dizer assim. Até então tu não era sincero, cara? Vamos dizer, absolutamente vamos dizer, Pessoal, sincera no sentido de completa. Sim. Vamos desvendar, tirar o véu aqui, né? A gente está falando aqui de uma série de áreas do saber e tal, que a gente divide assim para ser mais didáticos, né? Mas a realidade é una, né? A realidade é una. Então, inclusive a parte, vamos dizer, emocional e a parte intelectual, a parte física, todas são, vamos dizer, facetas da mesmíssima realidade, a parte espiritual também. Então, eu vou dizer o seguinte, algo que não é da minha lavra, pelo contrário, né? É da lavra de alguém bastante espiritualizado e bastante inteligente, e eu não me considero bastante espiritualizado nem bastante inteligente, porém gostaria de sê-lo, né? Jesus Cristo é a revelação, revela ao ser humano o que o ser humano de fato é, ou pode vir a ser, né? Para mim, Jesus Cristo é Deus verdadeiro que se encarnou, e se encarnou justamente para se redimir a humanidade e tudo mais, mas também para mostrar para a humanidade, para as mulheres, para os homens, para as crianças, para os velhos, para os ricos, para os pobres, para todos, o que o ser humano pode ser, pode chegar a vir a ser. E o exemplo, a medida é ele mesmo, Jesus Cristo, Deus feito homem. Por isso ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida feliz, aqui e na eternidade. Então eu poderia dizer uma série de coisas, mas acho que se é para dar uma dica, eu vou na dica final, que é esta. Bruno? Bom, muito bem. Uma das frases que me permeou assim, ao máximo que eu possa vir a entrar nessa busca foi uma frase, até acho que, se não me engano, do Nietzsche, que é o torna-te quem tu és, né? Que é mais ou menos uma repetição do que já foi falado, mas esse torna-te quem tu és me assombrou durante vários anos, porque quem és você, né? Então você já começa a entrar em um profundo conflito com você mesmo, falando, bom, será que eu estou no máximo da minha potência, da minha responsabilidade? Então você imagina um cara entrando numa academia, nunca viu um peso na vida dele, e ele fala assim, poxa vida, eu tenho que pegar o maior peso dessa academia porque é minha potência. Qual é esse maior peso? Não sei. Ou ele tem um contato muito profundo com a essência dele, ou ele vai fazer o que todo mundo faz, tentativa e erro, né? Ele começa, vou pegar isso aqui, tá leve demais, e ó, isso aqui estourou minha coluna. Vai ficar uma cicatrizinha emocional, livre-se do ressentimento, e aí você começa a tentar descobrir qual que é o seu tamanho dentro dessa academia. Então pega o peso, para quem está querendo assistir, então assim, muito da nossa conexão, principalmente com a felicidade, vai estar no tamanho dessa responsabilidade que você pode assumir, né? Que é o famoso torna-te quem tu és. Torna-te quem tu és, quem é você de verdade, no máximo da sua potência, né? E aí, nesse momento, foi muito o que o Conrado falou agora, não tem como fugir disso. Um dos maiores medos, o maior medo que vai existir dentro de um ser humano é da morte. Então confronta a morte, vai lá, faz lá o memento mori, né? Vai lá e tenta
visualizar dentro da sua, do seu pensamento, vai lá no futuro e vê, bom, o que isso aqui me amedronta mais? Será que não levar uma vida triste, vazia, infeliz, devagar, indigna de propósito, será que isso não é pior do que a própria morte, se a gente for pensar bem assim? Né? Então, quando a pessoa pensa em vencer a própria morte, a gente pensa em legado. E como é que você vai criar um legado se você não tiver a coragem? Então, esse torna-te quem tu és é uma coisa que realmente assombra. É uma coisa que você fala, caramba, já vi que eu vou enfrentar a saga do herói. É aquele momento que vai ter dragão, vai ter não sei o quê, vai ter, enfim, você vai ter um monte de coisa, né? Outra coisa que eu acho, para finalizar, né, extremamente importante, que é a busca da felicidade. Se você estiver falando dessa felicidade que tem a ver mais com a satisfação, o hedonismo, os prazeres, essa coisa toda, essa busca vai te gerar ansiedade. E essa ansiedade vai te gerar um mal-estar. Então a busca não é o mais apropriado para você fazer. Eu sei que tem muita gente buscando, então você busca o quê? Qual que é essa real busca? Né? É a transcendência, é na ação. Quando você começa a botar tudo que aprendeu em ação durante muito tempo, muita repetição, aí que você começa a vislumbrar. Mas veja bem, a pessoa não está mais buscando felicidade. Ela está ali, ela fala, olha, eu faço o que é certo, Kant, né? Pô, eu faço o que é certo. Eu faço o que tem que ser feito, né? Eu faço o meu máximo, eu uso toda a minha potência. E aí, olha só, de prêmio, mas eu não estava pensando nisso, de prêmio vem a felicidade. Então a própria busca da felicidade pode vir a ser um empecilho, pode ser um dos pezinhos. Exatamente. Pode ser um dos pezinhos do balão. Não pode pensar em ser feliz, obsessão Exatamente. por felicidade. Exatamente. Não, é isso. Concluindo, de fato, assim, essa busca pode gerar o máximo do sofrimento, da angústia humana, e que a felicidade, no final das contas, tem a repetição como natureza, tem os confrontos do herói, vai ter toda essa parte do controle que vai doer, que vai gerar um desconforto. Então, eu acho que essa busca tem que entender que vai ter desconforto. Antes de você chegar em algum momento que você contemple um grau de felicidade, você vai ter dor, não vai ter outro jeito. A diferença é que você se desapegue de dor, né? Olha, a dor está aqui, realmente, a velhice, doença, morte, né? Está tudo ali, mas eu não vou me apegar a isso. Eu não vou pautar o meu humor e a minha felicidade e toda a minha realização no princípio do sofrimento. Uma coisa muito interessante aqui que a gente deu as nossas respostas, e todas as respostas que a gente deu é o que o professor falou, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa jornada para se encontrar, né? Saber a sua verdade, se encontrar no autoconhecimento e aí sim realizar o que tu veio realizar para essa vida, né? A tua função dentro da espécie humana. Acho que a gente deu essa grande resposta, foi um belo debate hoje aqui com vocês. Foi uma honra. O que ficou, acho que claro para nós quatro aqui é que a felicidade é uma conquista árdua, que ela não cai do céu. E diária. E que é preciso realmente, vamos dizer assim, passar pela dor, né, para poder chegar a ela. Nas pequenas, nas médias e nas grandes coisas. Não tem que inventar muito, né? Tá mais ou menos aí, você vê os antigos aí, né? Os grandes líderes já falaram, né? Já tem que inventar muito é inapropriado. Já né? tem um mapa, falta disciplina. Exatamente. Pessoal, muito obrigado pelo debate. Imagina, é uma honra estar Obrigado aqui a conversando você. com vocês. Prazer. É uma honra incrível. Imenso. Sempre aviso a todos que nos acompanham que isso aqui que a gente publica é para mostrar quem nós somos, o que a gente faz e o que nós queremos. Então, se está confortável de se juntar ao Brasil Paralelo, aproveita as condições especiais da maratona aqui embaixo. Contamos com você e nos vemos na plataforma de membros. Boa noite. Fala pessoal, espero que tenham gostado do debate de hoje. Amanhã continua a nossa maratona, com novos temas sendo debatidos, novos participantes na mesa. Esse é um conteúdo muito importante que a gente resolveu trazer para vocês e é uma amostra de tudo que você pode encontrar na plataforma de membros. Lá você vai ter palestras, debates, entrevistas, documentários, podcasts, enfim, uma infinidade de conteúdo. E essa é a última oportunidade do ano para você se tornar um membro assinante com 30% de desconto. É mais de R$150 de desconto e você vai ter acesso a essa infinidade de conteúdo. E principalmente vai ajudar a Brasil Paralelo a continuar a fazendo seus documentários, a fazendo suas produções gratuitas, distribuindo isso para milhões de pessoas, que é um trabalho muito importante que precisa continuar e conta com seu apoio para isso. Nos vemos amanhã na continuidade dessa maratona e até breve.